Olá, gente, estamos iniciando mais um episódio aqui do Podmar e antes que eu me esqueça, acione o sininho, se inscreva no nosso canal para toda segunda, quarta e sexta você sempre estar atento aos bate-papos que a gente faz aqui. Hoje nós vamos falar sobre movimento sindical, sobre política, sobre direito dos trabalhadores, com Hélio Araújo, representante do Sindicep-MS, do Serviço Público Federal, ele que tem uma longa história na luta dos trabalhadores do serviço público. Seja bem-vindo, Hélio, aqui ao nosso podcast. Obrigado, Mariano, obrigado, Mariana. Estamos aqui para responder aí, ou para falar um pouco sobre o nosso trabalho aí enquanto sindicalista no serviço público. É uma tarefa bastante complicada, né, Hélio? Você estava dizendo aqui que você começou em 88, foi logo depois da Constituinte, quando foi conquistado o direito de sindicalização do servidor público. Você começou a trabalhar nesse setor? Eu, na realidade, quando eu entrei no serviço público, em 1986, nos 3 primeiros meses de trabalho, nós já fizemos um movimento, e naquela época, né, o servidor não podia se manifestar, mesmo porque não existia sindicalização. Então a gente já começou a fazer um movimento, né, e na época eu lembro que era o governo Sarney, né, nós fomos para o enfrentamento. Para se ter uma ideia, quando a gente entrou no serviço público, o servidor precisava complementação para receber salário mínimo. E aí que começou a batalha, né, em 1996, e aí em 98 a gente começou a formar sindicato, né, que houve na época teve uma fusão da ACESU, que era a Associação dos Servidores da SUCAM, juntamente com a NASP não, era... esqueci agora o nome da entidade, mas foi ali que começou o nosso sindicato, né? E a batalha foi grande, né? Eu fiquei alguns anos fora do mandato como sindicalista, aí voltei e agora já vou fazer 15 anos que estou na luta novamente. Mas esse tempo que você ficou fora, você continuou na base, continuou trabalhando e continuou discutindo política. Com certeza. Eu acho que a política, como eu falo, você faz a política dentro da sua própria casa, né? Que às vezes um filho quer uma coisa, você está cedendo para o outro, aí vira aquela discussão. Aí eu falo que aquilo é discussão política. É uma discussão política. Tem que entrar num acordo com os filhos. Não é acordo, é uma política que ele está fazendo, que ele quer o melhor para ele. Então, é assim que eu acho que o sindicalista, eu acho que ele nunca está contente com aquilo que vem para ele. E a batalha é constante, porque, como eu estava dizendo de início, se você deixar, você vai perdendo o seu poder aquisitivo, o seu poder de compra e outra, a questão bem-estar. Você perde, porque você perde o poder econômico. O Hélio, me diz uma coisa, você falou que quando você entrou no serviço público tinha que ter complementação para o salário mínimo. Hoje já não existe mais essa situação, no seu caso, pode ser, ainda existe, ainda tem gente que precisa complementar o salário nas categorias de base? Nós temos uma categoria que hoje o pessoal fala, uma das elites, no caso do nosso segmento, que é o pessoal do INSS. Hoje eles não ganham, acredito, se quiser fazer igual com o outro, mas eles não recebem ainda, um salário mínimo no vencimento básico dele. Lógico que com outras gratificações, o salário dele chega a atingir R$10.000. Mas loucos, tudo isso de penduricalho. Penduricalho dos governos que aí passaram e que estamos aí. Existe uma política de discussão dentro do governo, que é a carreira ou carreirão, para que seja corrigido várias distorções que existem no serviço público. Para se ter uma ideia, hoje um motorista do legislativo, no caso, recebe R$23, R$24 mil.
enquanto a média do executivo é 6 mil reais. Então, assim, essas distorções é que as entidades estão dizendo o seguinte: tem que arrumar. Tem que ser arrumado. Porque a mesma fonte que fornece alimento para ele, fornece para o outro. E as mesmas atividades, né? Porque hoje um motorista de qualquer órgão do governo federal, ele pode ser um motorista de ministro de Estado. Então não é justo uma coisa dessa. Então acho que existe essa questão de discussão com o governo para que isso... Ou seja, a famosa isonomia até hoje não foi aplicada. A isonomia a gente acha muito difícil ser aplicada, mas eu acho que umas distorções em relação a vencimento, ela pode ser corrigida. Me diz uma coisa, o cara que não ganha um salário mínimo de base, mas que chega no total da sua remuneração a 10 mil, quando ele se aposenta, ele tem prejuízo na aposentadoria? Ele perde algumas questões relacionadas a benefício, né? Que é se ele recebe a insalubridade ou periculosidade, deixa de ganhar. Aqueles inerentes à função. Inerentes à função. Os outros ele leva. Os outros benefícios ele leva, né? Mas assim, como se trata de gratificação, ele corre o risco de repente entrar um governo maluco aí cortar os benefícios dele. Das gratificações. Você não está mais trabalhando, não precisa disso. Esse é o propósito dos governos. Esse é o grande medo das categorias. Sim. A gente estava falando aqui das mudanças de estruturas dos diversos governos. Você entrou na SUCAM. Entrei na SUCAM. Depois foi FNS, Fundação Nacional de Saúde. Isso. Aí depois FUNAS. Agora... Aí Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Ao longo desse período, teve um período que foi bom, que foi legal, que foi o melhor? Como é que essas mudanças? É muita mudança para uma carreira, não é? É muita mudança, né? Eu trabalhei praticamente 36 anos, tive 36 anos de trabalho no governo federal. Então, assim, teve muitas mudanças. Para você ter uma ideia, entrei no governo Sarney, né? Saí agora no governo Bolsonaro. Então, assim, teve muitas mudanças, teve alguns avanços, né? Principalmente nos governos progressistas, que foi o governo Lula e o governo Dilma. Teve alguns avanços, né? No governo Fernando Henrique, que é tido como progressista, pelo menos que dizem que foi a base, não sei o que e tal, teve algum avanço do ponto de vista do funcionalismo? No governo Fernando Henrique, nós ficamos 8 anos sem uma reposição salarial. Sem nenhuma reposição salarial. 8 anos na seca. E agora ficamos 6 anos do governo Temer, juntamente com o Bolsonaro, da mesma forma. Ou seja, se juntar os dois aí, dá 14 anos sem nenhuma reposição. Sim, 14 anos sem reposição. E a reposição desse período, é possível calcular alguma coisa? As perdas salariais, contando desde 2000, a gente sempre faz a conta lá na nossa confederação, no sindicato, de 2010 para cá, ela chega em torno de 50% do nosso vencimento. É muita coisa. Muita coisa. Então o melhor período mesmo foi Lula-Dilma. O melhor período foi Lula-Dilma para o servidor público, porque nós tivemos bastante avanço. Não que foi um governo... Não foi não foi aquele governo que a gente esperava, mas foi o período que a gente teve mais avanço, foi nesses governo progressista aí que eu disse que foi na época do Lula e da Dilma. Hélio, me diz uma coisa, o movimento sindical teve reforma administrativa, reforma da Previdência, qual que é o impacto? Que a reforma administrativa, pelo menos assim como eu que estou fora do movimento sindical, parece que o impacto foi muito na iniciativa privada, na questão de pagamento de hora extra, a falta... o descanso semanal, o emprego intermitente,
banco de horas, essas novidades, né? O home office, essas coisas todas. Como é que isso, no serviço público, isso também impactou? Sim, impactou porque, por você ter uma ideia, a reforma trabalhista, na realidade, ela acabou com o trabalhador, né? Tudo isso que você está dizendo, trabalho intermitente, hora extra, o home office até hoje, para você ter uma ideia, no governo federal, o pessoal, os servidores do INSS e várias outras categorias do serviço público ainda estão em home office, né? Nós tivemos grandes perdas com a reforma da Previdência. Hoje é aquilo que eu estava dizendo para ti. Hoje o trabalhador ele não se aposenta mais por tempo de serviço, e sim por idade, né? Tem umas regras ainda, aquele servidor que entrou bem lá atrás, né? Ele ainda tem umas regras ainda que ele pode se aposentar mais cedo. Mas quem está ingressando hoje, o trabalhador que está ingressando hoje no serviço público ou na iniciativa privada, ele não vai mais se aposentar por idade ou por tempo de serviço, e sim por idade. E aí tem trabalhador que não vai se aposentar. Eu tive meu registro de carteira. Comecei a trabalhar com uns 10 anos, né? Mas o registro de carteira foi aos 15 anos. Se eu trabalhasse, eu fui aposentado por tempo de serviço, mas se eu fosse trabalhar os 30 anos necessários, eu aposentadoria com 45. Hoje, para me aposentar agora, eu tenho que ir a 65. 65. Então eu teria que trabalhar 20 anos aí, mais. Não, ainda tem você tem que ter uma contribuição mínima, que o homem é 20 anos, 25, me parece que é isso, e a mulher também. Aumenta o tempo de contribuição. Eles aumentaram o tempo de contribuição com essa reforma de 2019. Além da idade, eu tenho que ter contribuído no mínimo 25 anos. 25 anos, tem que ter contribuição. Aí você tem que ter a idade, aí tem uns outros fatores que é só quem mexe com a questão previdenciária mesmo que tem esses cálculos em mão. Aí o trabalhador tem que levar a sua carteira, aquela coisa, para fazer cálculo, para ver a sua aposentadoria. Então, na verdade, fica mais distante além disso, mas isso prevê alguma questão na saúde, porque o cara com 60 anos, 65, a mulher, o homem, ela vai ter mais problema de saúde, vai ter problema no trabalho, sei lá, depressão, sempre tem esse tipo. E essa assistência à saúde, ela é observada nesse período ou não? Não, aí assim, tem uma questão, cada um por si. Tem a questão especificidade de atividade que o trabalhador exerce, né? Aí no caso, por exemplo, se ele recebe insalubridade ou periculosidade ou qualquer outro trabalho que é situação de risco, né? Ele com certeza ele tem algumas vantagens, entre aspas, né? Porque, por exemplo, ninguém escolhe para trabalhar, vamos supor, com inseticida, né? Ninguém escolhe para trabalhar isso, mas infelizmente a especificidade ou a atividade dele vai exigir aquilo. Aí ele tem sim um percentual que pode reduzir sim o tempo de trabalho dele. Mas o cuidado especificamente com a saúde, à medida que eu vou trabalhando, eu não tenho nenhum benefício, porque a previdência continua alta, a dificuldade com essas reformulações que teve na Previdência, também teve na questão da Previdência. Sim, isso é o que eu disse. Eu acho que, certeza de que, por exemplo, algumas situações, infelizmente o trabalhador é que vai sofrer as duras penas no trabalho dele, né? A questão saúde, por exemplo, todas as empresas, na nossa avaliação, tem que ter todo o cuidado com a questão do trabalhador que trabalha, principalmente nessa questão especificidade aí com relação às suas atividades. Por quê? Porque isso gera consequências não só para ele,
o empresário, para o trabalhador do serviço público, qualquer um que exerça uma atividade nesse sentido, tem que ter um cuidado maior em relação à sua saúde, porque hoje nós estamos sujeitos a vários fatores aí, principalmente com relação à questão de idade, né? Então, porque na questão de, sei lá, sair do Estado para uma empresa que lucra com o trabalho e com a remuneração de alguém para fazer um trabalho que tenha periculosidade, será que vai trabalhar com inseticida? O lucro dele não vai ser alterado, mas à medida que o cara vai trabalhando, passando tempo, ele vai ficando doente. Quando ele sai, que ele é impedido de trabalhar, a empresa continua sem ser contaminada pelo agente que o contaminou e ele vai ter que sofrer as dores, as consequências, ter que comprar medicação, se ele for encostado e tal. Então, essa relação entre o lucro e a hora que o cara para de trabalhar, não acompanha, não tem a mesma proporção. Com certeza não. É por isso que hoje, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores, juntamente com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, está se trabalhando para que isso não possa acontecer, mas isso depende de uma série de fatores, de causas, porque, por exemplo, a gente sabe que as grandes empresas eles têm lucro exuberante em cima do trabalhador, né? E, no entanto, são poucas empresas que dividem esse lucro, ou que contemple com parte desse lucro os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Então, a CUT, juntamente, a Central Única dos Trabalhadores, juntamente com a OIT, aí tem a questão das NR, essa coisa toda, está trabalhando no sentido de que isso possa amenizar a vida do trabalhador, porque não é fácil, né? É isso que você está falando, né? O trabalhador trabalha lá 30, 35 anos numa empresa, quando ele sai, ele só leva as bordoadas que ele tomou lá na empresa. As lembranças que ele tem. O lucro fica com o patrão. Então, eu acredito que com o trabalho, que isso é a longo prazo, talvez nem meus filhos, nem os netos vão ver isso, mas tem que se trabalhar nesse sentido. Hoje não é justo, hoje o lucro, né, que tem esses empresários em cima do trabalhador, né, e hoje, com essa tecnologia, com tudo que está aí, a gente, ou seja, o trabalhador, se ele não se qualificar, se ele não tiver força de vontade e não tiver o apoio, e aí eu acho que um dos fatores muito importantes que ele tem que dar valor é a questão de quem os defende, e quem os defende é o sindicato, é o primeiro a fazer linha de frente, é o sindicato, né? Mas somente a direção do sindicato não vai fazer, tem que ter o trabalhador junto, né? A gente fala, mas tem uma greve aí na empresa e tal, mas se o trabalhador não for, juntamente com a direção, apontar meios de negociação, essa coisa toda, né? E um dos fatores, falando aí do serviço público, que está na mesa de discussão com o governo, é a questão da negociação coletiva no serviço público, que hoje ainda não tem, não existe. Todas as lutas que nós fizemos, os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, seja ele na esfera federal, estadual e municipal, as negociações se deu por conta da luta que fizeram, mas hoje não tem uma questão específica de negociação coletiva no serviço público, e essa é uma das lutas, e principalmente em relação aos servidores federais, que está na mesa de negociação, e isso depende de regulamentação. Foi aprovado no governo Dilma, foi revogado no governo Temer, e agora está lá para uma discussão, já teve uma abertura, uma negociação nesse sentido, tem que criar-se um decreto ou um projeto de lei para que isso se implemente.
Hélio, você tá falando da dificuldade política da conquista ser reiterada. Vou levantar aqui uns pontos bastante complicados. Primeiro governo Lula, eu tava na direção política do PT. Houve um grande esvaziamento do movimento sindical, dos quadros que foram levados para o governo, como técnicos, como burocrata, não no mandato. Esses quadros chegando no governo, além de enfraquecer o movimento sindical, de tirar os grandes, os teóricos, os pensadores, a linha de frente do movimento sindical que foi para o governo, me parece que eles não trouxeram grandes vitórias. Teve pequenos avanços, como você mesmo colocou. E ao longo da minha passagem pelo movimento sindical, sempre tinha esse desgastar. O movimento sindical tem que dar um salto político, tem que fazer política e tal. E hoje, acho que no atual período, a menor representatividade do ponto de vista da sociedade civil organizada são os sindicalistas. Deve ter 10, 15 parlamentares ligados ao movimento sindical, alguns que já estão lá há bastante tempo, que acabaram, né, conseguindo se reeleger. O que acontece com o movimento sindical que não consegue se organizar ou não vê na política, no parlamento, aonde se negocia? Vou pegar um exemplo, os evangélicos, mas tem milhares de igrejas pelo Brasil. Não são as pequenas igrejas, são as grandes que, num discurso ideológico para as pequenas, consegue aglutinar e consegue ter uma das maiores bancadas e das maiores frentes de lobbies que tem lá. Você só vê agora essa disputa que está tendo na Fazenda na questão do que eles pagam de imposto, vamos chamar de imposto de renda, né? Porque sobre o salário deles, e que não é o salário deles, é uma meia dúzia da elite que não quer ser questionada, porque o prolabore deles, aquilo que eles recebem é muito maior, eles vão pagar uma fortuna. Só em 6, 7 meses agora, a Fazenda estima em 300 milhões que vai fazer isso. O que falta para o movimento sindical, para as lideranças? Não sei se unificar, ou não sei se é fazer um debate político que perceba que tem que ter a parte da luta econômica, tem que ter a base, tem que ter a direção sindical, mas que tem que dar esse outro salto para ter a representação na Câmara Federal, ou nas assembleias, ou nas câmaras de vereadores, para fazer essa discussão. O que falta para isso? Olha, uma coisa que a gente sempre tem debatido é as organizações, né? Nós existimos aqui no estado, do nosso segmento, 2 sindicatos, que era o Sindicep e o Sindisprev. Em 2020, nós trabalhamos nesse sentido, conseguimos fazer uma incorporação do Sindisprev ao Sindicep, né? Conseguimos fazer essa incorporação. Nós agora, com essa fusão ou com essa incorporação, nós passamos a ter representados pelo Sindicep hoje 27 órgãos. 27 órgãos. Por que a gente trabalhamos para que houvesse isso? Porque no serviço público e no serviço público federal houve-se poucas contratações. E os últimos governos que passou, Temer e o Bolsonaro, eles estavam com o propósito de implantar o tal do Estado mínimo, né? O Estado mínimo, que é aquele ou seja, o Estado não tem compromisso com o povo, com a população. Quem quiser que vai se virar. Então, ele ficaria somente com as questões burocráticas e com a parte que arrecada dinheiro. Receita Federal, Banco Central não, Ministério da Fazenda, essa coisa toda. Ou seja, a parte que arrecada. Aí a distribuição desses recursos para a população, no caso da saúde, Sistema Único de Saúde, que hoje ainda se perdura muita coisa que, né, desde quando foi
na Constituição de 88, a Lei 8080, que foi criado o Sistema Único de Saúde, né, que veio já de outras situações e depois se culminou no SUS, né, que a gente vem lutando para que se melhore a qualidade de saúde. Mas assim, infelizmente a batalha é longa, né? E nós temos um que aí é que a gente falta organização, principalmente na classe trabalhadora, né? Como você mesmo disse, tem aí a questão onde se decide as coisas, que é o parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal, é lá que se decide a questão saúde, a questão educação, a questão previdência, é lá que se decide tudo. Infelizmente é isso que você está dizendo. Nós temos pouca representação. E se os trabalhadores não se organizarem, não dizer para a sociedade que ele vai ser o representante de fato da sua base, ou da sua cidade, ou do seu estado, né? Que vai ser o representante para angariar recursos para que possa fazer políticas de saúde, educação. Infelizmente nós vamos ainda, é o que eu sempre digo, né? Talvez nem eu, nem os meus filhos, os netos, talvez não vai mudar isso. Mas se a gente continuar trabalhando no sentido de dizer, os vereadores, aí eu sempre tenho colocado para os meus colegas, meus amigos, dizer o seguinte: você já foi quantas vezes na Câmara, assistiu uma sessão da Câmara? Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Quais os nomes deles? O que eles fazem? Quem que eles representam? Para o estadual a mesma coisa, e o federal a mesma coisa. Tem gente, maioria, não sabe em quem votou nas últimas eleições, né? Esse é um problema, né? Tem outra situação, né? Quantos deputados federais, o que eles fazem, da onde eles vieram? Então isso tudo, enquanto o povo não entender, eu acho que um dos fatores que você estava falando é que nós, enquanto sindicalistas, temos que brigar pela capacitação desses trabalhadores. Talvez não vai servir para a gente, mas os que ficarem vai trabalhar nesse sentido. Por quê? Porque é ali que muda a vida das pessoas. É lá que trabalham para que as pessoas possam... É onde toma decisão. Sim. Só até exemplificando um pouco isso, o Hélio. Você está dizendo que tem uma comissão, reuniu em dezembro e que não tem... Está discutindo com o governo, mas não tem... A proposta é que provavelmente em 2024 não terá aumento. É zero. Teve uma iniciativa do ministro do Trabalho, o Marinho, de voltar a folga no domingo outra vez ser... Para mudar a questão da reforma administrativa, que o domingo, se fosse trabalhar domingo ou feriado, teria que pagar hora extra e de acordo com o sindicato. Ele aguentou uma semana e voltou atrás, porque o lobby empresarial foi muito forte. Quantos deputados, se o movimento sindical no Brasil, se você pegar, me parece que são 16 mil sindicatos, se você pegar essa base, vai dar alguns milhões de pessoas para fazer isso. Se tivesse lá 15, 20, 30, 50 deputados ligados ao sindicalismo, com certeza teria dado suporte ao ministro na Câmara. Sim. E ele aguentou uma semana, porque foi uma atitude, parece que isolada dele. Aí quando você vê alguma discussão no movimento sindical, você mas ele não aguentou a pressão. A política é pressão, quem pressiona mais leva. Né? Quem tiver mais organização, mais lobby, mais capacidade de pressão leva. Então, esse debate é possível fazer ou é possível recomeçar? Por que é que não se faz no movimento sindical, não se tem essa leitura todo mundo quer ir para o serviço público federal num cargo... sei lá, comissionado, dá status, às vezes o salário é pequeno, né? Mas o cara está num posto.
mas ele não se dispõe a fazer uma disputa para a Câmara, enfim, de representação um pouco maior para fazer essa sustentação. Na sua opinião, o que falta para esse debate acontecer? Então, eu acredito que, por exemplo, como você estava falando, né, as organizações, primeiro que já fala classe trabalhadora ela tem que se organizar, porque não tem dinheiro, né, tem que se organizar de outra forma, aquilo que eu estava dizendo de início. Eu acho que o sindicalismo ele tem que haver mudanças para que sejam mudanças assim, para buscar essas, principalmente a questão desse debate, né, para se ter uma ideia, hoje a bancada ruralista no Congresso, ela tem 250 deputados. Mas por quê? Porque são, queira sim ou queira, não se organizaram para isso, né? E tem um dos fatores primordiais que eles têm é o dinheiro, né? O dinheiro vai lá, consegue negociar com o governo, isso que você estava falando. Né? A nossa bancada, infelizmente, é muito pouco. E aquilo que a gente fala, tem que se trabalhar a consciência desses trabalhadores e trabalhadoras, mas isso talvez eu não vou ver isso, né? Isso é a longo prazo, mas a gente e trabalhar de formas assim que você convença o trabalhador a se conscientizar de que ali é o fator mudança, ali é o fator que vai dar um impulsionamento para a classe trabalhadora. E através dos nossos representantes, ou seja, os parlamentares que têm decisão de voto, que têm decisão ou seja, têm poder de votar e dizer, ó, por aqui está certo, por aqui ainda falta argumento. Então, é por aí que eu acho que tem que a gente, através do parlamento, fazer com que as coisas avancem. Caso contrário, dificilmente nós vamos fazer. Acho que, como eu falei de início, a organização da classe trabalhadora, ela começa aqui de baixo, né? E vai, eu lembro, aqui nós tivemos parlamentares representando do sindicato, aliás, que foi um representante dos trabalhadores sindicais, no caso dos sindicatos, no parlamento. Nós tivemos um deputado que foi eleito pela sua base, que é o sindicato bancário, que é o João Grandão, né? Nós precisamos mais parlamentares nesse sentido, né? Tem, cada vez que sai uma candidatura, sai um monte. Nós temos que se organizar para se centrar, e aí assim, é uma coisa muito vulnerável você dizer assim, não, nós vamos se aglutinar tudo nesse candidato, né? Isso é um trabalho a longo prazo. Mas não é nem nessa questão da unificação de uma candidatura. Vou recorrer a dois fatos aqui que eu posso até cometer alguns equívocos do ponto de vista teórico. Tem uma fala do Lula que quando nos anos 70, que eles fizeram aquelas grandes greves do ABC, depois precisava votar algumas coisas no Congresso e ele foi com a direção do Sindicato dos Metalúrgicos final dos anos 78, nesse período. Ele foi ao Congresso fazer lobby porque eles precisavam da votação. E os deputados que iam nas portas da fábrica, que faziam panfletagem junto com eles, que apoiavam as greves, não votaram com eles, votaram com os patrões. E ele voltou de lá, ele era contra envolver sindicato e partido, ele tinha a posição de que sindicato era uma coisa, partido era outra. Ele voltou de lá mudado, que ele decidiu que tinha que ter trabalhador lá. E aí surgiu a famosa ideia de construir o PT. Isso é uma coisa que virou, né, realidade. Por outro lado, as grandes coisas começam sempre nas pequenas. Além dessa consciência, tem não sei em qual livro que está escrito isso, que a teoria
ela existe porque ela reflete uma prática, e não existe uma prática sem uma teoria ou a teoria sem a prática, porque as duas coisas se ligam. Não tá. Qual que é o projeto de desenvolvimento educacional que cada um, que você, não sei se o sindicato que você está, se tem, um departamento de educação que se preocupa em fazer a educação, que seja uma iniciativa pequena, para discutir a questão política atual nas estruturas sindicais, a CUT tem, conhece alguma iniciativa desse tipo que esteja fazendo esse debate? Que não seja só no período eleitoral, não é necessário a gente disputar. Aí todo mundo entra numa correria que não sabe como é que vai fazer. Mas tem que ter uma teoria, tem que ter alguma coisa que estude, que leve para você poder fazer esse debate. Tem alguma coisa nesse sentido? Então, nós, na gestão passada, a gente chegou a fazer formação, né? Nós temos uma secretaria de formação sindical. Nós, agora, nesse mandato, que se iniciou agora em janeiro, a gente está com um propósito de investir nisso, ou seja, formação sindical. Saber lá como é que veio, de que forma que veio o sindicalismo, essa coisa toda, para que a gente possa, aquilo que eu estava dizendo, a gente vai ter que mudar as metodologias de aplicação dessa formação. Trazer aí gente de outros, ou seja, da central a nível nacional. Nós temos uma escola aqui na região centro-oeste que pode nos ajudar. Então, assim, nós queremos fazer isso. Mas, como eu estava dizendo para você, a nossa categoria, ela está um pouco envelhecida, né? Um pouco envelhecida. Então, assim, nós vamos fazer, mas com o objetivo de que ele possa reproduzir isso, talvez não para a categoria, mas talvez para a família dele, essa coisa toda, de que forma, ou seja, a forma de organização dos trabalhadores, né? Como você estava dizendo, acho que o trabalho é por aí, né? Esse é o trabalho, ou seja, começar com o trabalho de base, começar com esse trabalho de base, para que a gente possa avançar, né? Eu acredito assim que aquilo que eu estava dizendo, acho que é a longo prazo, não é um trabalho que amanhã a gente faz, o resultado vem imediato, não vem. Vamos sair um pouco da conjuntura e vamos direto para o Sindicep. Plano de luta, qual a expectativa? Vocês estão assumindo uma direção nova agora, acabou de ter uma eleição. Já fechou o plano de luta para os próximos... 4 anos o mandato? 4 anos o mandato. Era 3 anos agora com essa eleição, né? Nós tivemos um congresso e com essa eleição a gente... Reformulou o estatuto. 4 anos o mandato. A gente está com uma perspectiva de que nesse governo, né, nós sendo representando esses 27 órgãos, a gente tem condições e estamos com essa perspectiva que a gente vai ter avanço com esse governo, né? Lógico, a gente não cria expectativa, mas a gente acredita que com a nossa luta, com as articulações que está sendo feito, a gente possa ter avanço, né? Como eu estava dizendo, o governo apresentou para nós uma reposição salarial agora de índice zero para 2024. E nós jamais vamos aceitar isso. Jamais vamos aceitar. Não estamos apresentando até o final desse mês uma contraproposta, né? Nós, que eu digo, as entidades a nível nacional. Uhum. As entidades a nível nacional. Tem uma comissão nacional de negociação. Tem uma mesa nacional de negociação que é lotada no Ministério do Trabalho. E aí, no Ministério do Trabalho, não, no Ministério de Gestão e Inovação, o MGI. Então, essa mesa nacional é composta por todos os trabalhadores do Serviço Público Federal. Então, a gente acha assim, que vai
o governo deve apresentar uma resposta mais concreta, mais objetiva com relação a isso, né? Não dá para o trabalhador do serviço público hoje, né, nesse ano 2024, ter índice zero, né? Além de que a gente quer outros benefícios. Mas isso é o que eu estou dizendo, acho que até março, por aí, antes de maio, a gente tem uma resposta concreta do governo. Então, tem, de certa forma, pelo menos, agora tem com quem conversar. Nesse governo, nós tivemos essa abertura. No governo passado, a gente não teve nenhuma abertura de negociação. E isso não foi fato de que a gente não fizemos a nossa parte, que era nós mesmo do Sintecep se deslocando no mínimo umas 10 vezes a Brasília, para tentar abrir um canal de negociação. Hélio, você está dizendo que a proposta de aumento era esse ano. 2023, teve alguma coisa? Teve uma reposição de 9%, né? Teve uma reposição depois de várias negociações. Em maio, a gente conseguiu os 9%, mais um ajustezinho nos benefícios, né? Que era o auxílio creche e o Vale Alimentação. Ou seja, já não está mais no 0 a 0, então, nesse governo? Não, no 0 a 0 não está, mas a gente quer avanço. Tem que continuar avançando. Avançando, porque o objetivo é a gente conseguir, eu não falo isonomia, mas pelo menos equiparação de tabela. Para você ter uma ideia, o governo hoje tem mais de 300 tabelas de salarial dentro do governo federal. Então a gente quer diminuir. O Ministério da Inovação, ele faz estudos para ver se acomoda, se faz isso, não é? Me parece que foi criado esse Ministério de Gestão e Inovação para administrar todos os serviços públicos, né? Então ele faz estudo, tanto é que está fazendo estudo sobre concurso público, né? Tem várias e várias áreas que necessitam de servidor, né? Que no outro governo tinha sido estagnada essa questão do concurso público. Agora o governo está reabrindo isso. Não para nós que é servidor público ou quem vai ser e tal, mas o objetivo é aquilo que a gente fala. O grande objetivo é que esses serviços públicos que a gente defende, que seja de qualidade, que seja ou seja, que atenda a população, que a gente defende isso, ou seja, que tenha concurso, que tenha qualificação, que se chegue a parte interessada, maior interessada, que é a população. Me parece que pelo menos mudou a inversão da questão da reforma administrativa, porque antes, quando se falava em reforma administrativa, se pensava onde que ia cortar salário, aonde que ia se demitir, e sempre se demitia na ponta, na parte mais frágil. Claro que se for verificar a necessidade de fiscais na Fazenda, vai precisar de fiscais na Fazenda, vai precisar de fiscais no IBAMA, no ICMBio, enfim, todos, proporcionalmente o Brasil tem um número menor de funcionalismo público que a maioria dos países da América do Sul, da Europa, dos Estados Unidos. Essa história de que a máquina é pesada é discurso de liberal para não ver aonde é que está saindo. E o governo, na função do Haddad, tem buscado aquilo que o discurso do Lula de colocar o rico no orçamento. Não, o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, tem até levado a algum êxito. Já está tributando grandes fortunas, fundos, bets, offshores. Agora está numa briga hercúlea para acabar com a isenção dos 17 setores mais ricos do país, que tem essa briga com os pastores, enfim. A reforma está tentando equalizar, fazer com que os ricos paguem imposto para poupar, ou para oferecer um serviço de boa qualidade. O serviço público faz esse debate de que está havendo essa inversão, e apoiando o governo nessa direção de que está no caminho reto, de cortar essas isenções, essa coisa toda, porque eu vejo, me parece que até a CUT assinou
contra a reoneração desses setores. E eu achei que, pelo menos eu acho que, porque quem está na reoneração? Setor de couro, calçados, a indústria têxtil, indústria da construção pesada, quem faz asfalto, a indústria da construção civil, as empresas de comunicação, Globo, SBT, barará, são as empresas que não precisam de apoio do Estado, ou que ganham, têm grandes lucratividades. E aí eu vejo as centrais, tem central sindical que apoia mesmo. Eu estranhei ver a CUT assinando, ou pelo menos não vi também a assinatura, eu vi isso falar em jornal, sei lá se a CUT assinou mesmo, mas eu achei que o movimento sindical, pelo menos o mais combativo, devia apoiar essas iniciativas. Como se tem feito esse debate no movimento sindical? A gente tem feito, sim. Nós, inclusive, no governo passado, quando o governo apresentou que queria a reforma administrativa através da PEC 32, que é a proposta de emenda constitucional, as entidades, e eu falo porque a gente esteve em Brasília por várias vezes para tentar barrar, e graças a Deus a gente conseguiu barrar essa proposta de emenda constitucional 32, que era a reforma administrativa. Agora voltou à tona novamente com o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, querendo fazer a reforma administrativa. Mas a gente sabe que os interesses são outros em relação à reforma administrativa. Nós achamos assim, que tem alguns aspectos de repente seria bom a reforma administrativa, mas que seja uma reforma administrativa debatida, discutida com toda a sociedade, porque as consequências maiores, quem vai sofrer é a sociedade. E aí, por exemplo, o Lula deu entrevista também, acho que o Haddad, em relação a essa questão dos altos salários, Juízes que ganham 200 mil reais. Inadmissível um negócio desse, E aí, por aí vai, os altos salários com a reforma administrativa que a gente quer, que defende, é que seja cortado esses altos salários. Não é justo um juiz ganhar 200 mil reais enquanto um trabalhador lá vamos supor, da Receita Federal ganha 30 mil, Então, as distorções muito grandes. Ou um fiscal do IBAMA que está lá no Amazonas enfrentando garimpo ilegal ganha 10 contos. Pois é. Então, tudo isso, eu acho que assim, é um debate amplo. Eu acho que você falou aí da questão da desoneração da folha. Eu acho que tem que ser discutido. Eu acho que eu falo que essas grandes fortunas, esses grandes empresários, quanto mais eles ganham, mais eles querem ganhar. Distorções, ou seja, a questão salarial no país, ela é muito ruim. Muito ruim. E muitas vezes o empresário não entende. Quanto mais ele paga, mais o funcionário ou o trabalhador vai gastar no comércio, vai gastar na indústria, vai gastar em tudo. E aí avança tudo, todo mundo se avança. Agora, a qualidade de vida, tudo se torna viável. Agora, a disparidade no Brasil, o poder econômico do Brasil é muito disparitário. Esse dia teve uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que é a parte que pesquisa essa questão da riqueza, ela publicou que 0,1% da população, ou seja, 154 mil brasileiros, triplicaram suas fortunas de 2017 a 2022. Eles tiveram um ganho um crescimento de 96% na sua fortuna, enquanto 95% da população, que é os outros 200 milhões e tantos, cresceram 33%. A inflação nesse período foi de 31%, ou seja, a renda de 95% da população cresceu 2%, enquanto que a de 154 mil pessoas cresceram 96%. Então, essa concentração é necessário que seja distribuído, que seja taxado para distribuir a riqueza. Se não taxar esse povo, os outros 96% vai continuar fazendo com que essas fortunas cresçam. E aí,
Só cabe aos trabalhadores a luta mesmo, né? Com certeza, eu acho que é bem por aí. Mas assim, não adianta a gente deter só o poder econômico, tem que deter também o poder político. Porque se a gente, por exemplo, elege aí um parlamentar tipo aquele Blairo Maggi, né, detentor uma das maiores fortunas que tem no país, se eleger ele, aí você já deu, ou seja, ele já tem o poder econômico, você dá o poder político para ele, aí fica difícil. Haja floresta amazônica para ser derrubada. A gente acha assim que você tem que ter o poder econômico e o poder político na mão, ou dividir com esse povo, né? Porque senão a gente vai ficar à mercê aí, como estamos há anos, né? Gente, E as dívidas que esse país tem em relação aos quilombolas, aos indígenas, aos trabalhadores, aquele trabalhador que é lá da roça lá que a gente fala, se fosse dividir a riqueza desse país, porque esses grandes latifundiários, de que forma que ele conseguiu essas terras? Então a gente tem que dividir esse poder político, a gente divide o poder econômico, divide tudo. E para nós, trabalhadores e trabalhadoras, é fundamental isso, para que a gente possa viver bem, com qualidade de vida, né? E levar essa qualidade de vida também para os filhos, para os netos. É isso aí. A gente conversou aqui com Hélio Araújo, da direção do Sindicep-MS, funcionário público federal, que nesse governo Lula tem uma pequena esperança de que as coisas melhorem e que comecem a melhorar pelo menos com todas essas inovações que estão acontecendo no trabalho. Hélio, eu quero deixar você à vontade para você se despedir. Se tiver alguma coisa, alguma bandeira que precisa ser dita para o pessoal da base aí, fique à vontade para você dizer agora, mas já de antemão agradecendo a gentileza da sua presença aqui no nosso podcast. Eu que só tenho a agradecer a você, Mariana, e a Mariana, por essa oportunidade de dizer para você que o sindicato nosso, apesar de ele ser trabalhadores federais, a gente tem atuado em todas as questões relacionadas às organizações, seja ela sindical, seja ela comunitária, seja ela da área indígena, da área, mesmo porque a gente representa trabalhadores da área indígena, os quilombolas, entendeu? E o sindicato, ele tem que ser isso, né? Nós vamos estar realizando agora, na sexta-feira, dia 26, fazendo um trabalho aí com nossos colegas aposentados e pensionistas, fazendo um café da manhã para eles se deslocarem depois lá para o Aquário do Pantanal, né, que a gente acha uma obra que foi feita, né, na oportunidade. Teve muitas críticas, muitas questões relacionadas à construção daquilo lá, mas a gente vai estar levando os colegas lá para apreciar aquilo lá. É uma coisa que, com certeza, isso está repercutindo no mundo inteiro, que é o maior aquário de água doce do mundo. E aí, assim, colocar para os companheiros e companheiras que são filiados ao sindicato, que nós estamos lá à disposição para atender eles, seja na questão jurídica, política, qualquer uma situação relacionada à sua atividade ou ao seu trabalho, que nós estamos lá à disposição. E deixar vocês à vontade também para qualquer hora que solicitar a gente para vir aqui, a gente está à disposição. Obrigado. É isso. Obrigado a vocês. E assim a gente vai terminando mais esse episódio do Podmar. Lembrando você que você pode acionar o sininho, se inscrever no nosso canal para vocês receberem segunda e quarta e sexta os nossos bate-papos aqui. Um abraço.